Fala assim, é o que mais importa. Fala assim, te amamos, Espírito Santo. Fala assim, manifesta hoje aqui, Espírito Santo. Fala assim, queremos ver o seu agir. Fala assim, muito obrigado, Espírito Santo. Pode se assentar. Aplaude Jesus, amém? Glória a Deus. O Espírito Santo é bem sensível, igreja. Amém? Muito, muito sensível. Qualquer coisinha que você faz é um perigo de se entristecer. Tem um versículo que diz para a gente não entristecer quem? Então vocês podem entristecer o pastor, o apóstolo, qualquer pessoa desse ambiente você pode entristecer. Mas o Espírito Santo não entristece ele não. Ele é bem sensível. Amém? Glória a Deus. Ele fala assim, ele é um cavalheiro. Ele é um príncipe. Amém? Abre sua Bíblia em Efésios. Efésios. Efésios, capítulo 3. É uma vontade de correr, mas ao mesmo tempo é uma vontade de ficar em paz, né? Ou não? É uma energia, mas ao mesmo tempo é um ambiente de paz, né? Efésios, capítulo 3. Versículo 20. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Meu Deus, Espírito Santo, você vai ficar difícil de pregar. Meu Jesus, o corpo está tremendo inteiro, igreja. Amém, igreja? Efésios capítulo 3, versículo 20. Todos achou, amém? Glória a Deus. Todos achou, amém? Vamos ler? Glória a Deus. Solta a unção que está em você, igreja. Fala assim, tem unção dentro de mim. Fala assim, tem poder dentro de mim. Quando você declara as palavras, a unção começa a encher esse ambiente aqui. Amém? Glória a Deus. Olha o que está escrito. Ora, Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para o quê? Fazer tudo muito mais, meu Deus do céu, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou segundo o poder que em nós faz o quê? O poder que está na onde? Na minha vida só? Está na onde o poder? Não, nós não. Está em quem o poder? Aí, tá vendo? Fica claro. Então, ora aquele que é poderoso para fazer. Fala assim, Deus quer fazer. Fala assim, e é coisas grandes. Fala assim, muito mais, além. Vocês estão entendendo? Então Deus quer fazer muito mais, além. Pensa assim, você pensa em coisas grandes. Você fala assim, a gente tem que ter pensamentos em coisas. Aí você, com a sua mente, que é tão pequenininha perante a mente de Deus, você pensa em coisas. Para Deus, Ele está vendo que o seu pensamento ainda é pequeno. Porque Ele faz muito mais além. Pensa assim, você quer pregar para as nações. E Deus quer fazer coisas muito mais além. Pensa assim, você tem um pedido muito simples. O seu pedido é coisa simples para Deus. E Ele quer fazer além. Mas segundo o quê? O poder que está operando em quem? Ah não, vocês não creem. O poder está em você, igreja. Esse poder vai operar de acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu desejo.
esse poder vai agir de acordo com coisas que estão em você. Pensa assim, às vezes a gente pede coisas para Deus e a gente fica esperando que Deus vai fazer. Mas Ele quer operar segundo o que você deseja, o que você pensa. Vocês estão compreendendo? Pequenas coisas. Estava pregando no domingo, cara, no Planalto. Pequenas coisas. Olha como que é simples. Falei, nossa, vi um desejo de repente. Falei, nossa, que desejo de comer um pudim. Jesus amado. Coisa simples. Sabe pudim? Vocês gostam ou só eu? Vocês não gostam nada. Vocês gostam ou é só eu? Falei, nossa, que desejo, sabe, bem pequeno. Muito simples. Desejo bem curtinho. Aí eu tô aqui na segunda, o apóstolo pregando. Aí chegou a mensagem. Fala assim, é de repente. O agir de Deus. Aí de repente chegou a mensagem. Tal pessoa preparou um pudim aqui para você. Aí eu falei, meu Deus, obrigado Jesus. Obrigado Espírito Santo. Aí Deus também tocou num abençoado. Falou, tem uma entrega aí para você. Eu vou levar aí para você na sua casa o pudim. Você está entendendo que coisas pequenas. Mas se você não vê ele nesses detalhezinhos, você não vai ver ele em coisas grandes. Você não vai ver. Coisas pequenas. Começa pela simplicidade. E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Obrigado, Espírito Santo. Peguei. Presta atenção. Esse poder está em você. Essa unção está em você. Mas eu e você muitas das vezes já quer viver as coisas grandes. E essa unção que está em você vai te aperfeiçoar nas coisas pequenas. Está entendendo? É nas coisas pequenas que essa unção vai tratar você. É nas coisas mais simples que ela vai lapidar o seu coração. Presta atenção, igreja. A palavra de Deus, ela atua em 2 níveis. Ela manifesta coisas físicas, mas ela também manifesta coisas no nosso interior, sim ou não? Um exemplo. Tem pessoas aqui que estão precisando de uma bênção física, coisas físicas, palpável. Amém? Coisas de tocar, de receber. Amém? Eu não anulo isso. Mas, se você vir somente para isso, você não vai abrir o seu corá para Deus lapidar o seu interior. A unção é do mesmo jeito. Presta atenção. A unção, antes de ela manifestar algo físico aqui, ela começa no nosso. Não. Igreja, a unção de Deus está no seu interior, no seu coração. Mas o que essa unção vai fazer com você? O que essa unção vai fazer com o seu interior? Se você não se abrir para isso, tá entendendo? Presta atenção, se você não se abrir para isso, Deus não consegue operar coisas grandes na sua vida. O nosso Deus não quebra princípio. Presta atenção, você vai entender. Fala assim, a unção, ela trabalha no meu interior para depois trabalhar no meu exterior. Estão entendendo? Muito simples. Muito simples. Toda manifestação física é por causa do interior. Abre sua Bíblia. Abre em Êxodo. Vamos correndo ali. Êxodo 40. Fala assim, eu sou ungido de Deus. Passar um pouco correndo aqui, igreja. Êxodo 40. Glória a Deus. Sobe aí, Vini. Êxodo 40. Presta atenção, igreja. Olha aqui. Se a gente perguntasse agora para vocês quem é ungido de Deus, o que vocês iam examinar? Vocês iam falar que é quem está aqui? Ou não? Ou aquele que profetiza e algo acontece, né? Fala assim, todos nós somos ungidos de Deus. Tá entendendo? Todos vocês é ungido de Deus aqui. Quem é? Vocês vão entender aqui. Olha o que está escrito, Êxodo 40, verso 9. Então tomarás o azeite da... E ungirás o tabernáculo. E tudo o que nele... A Bíblia de vocês está diferente? E tudo o que nele... O que há nele é de vocês, né? E o santificar...
com todos os seus móveis, e será santo. Verso 10. Ungirá também o altar do holocausto a todos os utensílios, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa... Presta atenção. Olha aqui agora. Aí é Deus falando com Moisés. O que Deus falou para Moisés? Moisés, você vai pegar o azeite da e você vai chegar no tabernáculo. Você vai chegar no tabernáculo e você vai fazer o quê? Ungir. O que é ungir? Quantos de vocês aqui já ungiu sua casa? Você pegou o azeite da unção e ungiu sua casa. Você chegou lá, ungiu. A esposa unge um travesseiro do marido. Os pensamentos dele vai ser de paz, não de guerra. Quem está entendendo? Quem já ungiu? Quem não ungiu não é crente. Quem não ungiu, vocês não é crente. Não é possível. Quem já fez esse ato? O apóstolo, nós chega aqui às vezes, o apóstolo está ungindo garagem, estacionamento. Creio eu, até a cadeira que você está sentada tem unção, hein? Porque essa cadeira foi ungida, com óleo. Fala assim, óleo. Essa cadeira foi ungida com óleo. E Deus falou o que para Moisés? Moisés, você pega o azeite da unção, e você vai chegar no tabernáculo, você vai ungir o tabernáculo, você vai ungir os utensílios, e isso vai se tornar uma coisa santíssima. Então quando a pessoa é ungida, quando o objeto é ungido, se torna o quê? Você viu como que é simples? Meu Deus, Espírito Santo. Espírito Santo. Quantos creem em unção em objeto aqui? Vocês não creem. Quantos creem? Levanta a mão. Quantos creem? Quantos creem que na sua roupa tem unção? Quantos creem que o seu carro é ungido de Deus? É consagrado a Deus? Eu estava ministrando em Carapicuíba. Pena que ela não está aqui. Creio eu que Deus está visitando ela. O Alex, a esposa dele. Eu peguei a toalhinha dela. Falei, está ungida. Quando Deus mandar você usar, você usa. Não sei o que você vai fazer. Ela falou que chegou na casa dela dias depois. Presta atenção para você ver o poder que isso tem. Dias depois ela chegou na casa dela. O esposo dela com dor na barriga. Ela falou que pegou a toalhinha, colocou e o esposo dela foi curar. Você viu que é simples ungir a coisa? Eu lembro no comecinho, quando eu estava aprendendo da unção, eu e o pastor Igor. É umas loucuras. Mas não vai escandalizar não. Amém? O Igor chegava lá em casa, ele pegava o travesseiro assim. Aí ele fazia umas coisas doidas e falava, estende a mão. Aí eu estendi a mão assim. Eu falei, o que é isso? Ele colocava o travesseiro na minha mão. O poder era transferido. No começo nós pegava copinho com água, né? Vocês estão entendendo que é simples? Foi o que Deus falou para Moisés. Aí se você, é no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, Paulo, o lenço de Paulo curava. A sombra de Pedro curava as pessoas. Está entendendo? Então tudo tem unção. Tudo tem poder de Deus. Mas é muito simples. Então você viu? Moisés ungiu, consagrou o tabernáculo, consagrou os utensílios e aquilo se tornou coisa santa. Vamos continuar. Rapidinho para verso 13. Olha o que está escrito no 13. E vestirás a quem? A quem? A Arão, as vestes santas. E ungir e o santificar para que me administre o sacerdócio. Então tudo no Antigo Testamento era feito como o quê? Como se fosse um ato profético. Eu queria pegar aqui para vocês verem. Vou pegar esse óleo aqui, um exemplo. Tudo era feito como em forma de ato Por quê? Era uma sombra da verdadeira reali que estava por. Então eles faziam o quê? Pegavam o azeite, o óleo e ungiam. E consagravam. E a pessoa se tornava o quê? Uma pessoa ungida de Deus. Mas o óleo, a questão é, o óleo representava o quê? Vamos lá, eu quero voltar lá para a realidade. O óleo representava o quê? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em você, você é o quê? Santíssimo. Isso vai ser Meu Deus. Obrigado. Presta atenção. A santificação vai ser a consequência da unção que você recebe. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você se torna uma pessoa
o quê? Ungida de Deus. O que é ungir? É simplesmente derramar o óleo, derramar o azeite. Isso é ungir. E a pessoa se torna ungida. E lá no Novo Testamento, meu Deus, obrigado, Jesus. Todos que receberam o Espírito Santo se tornou uma pessoa ungida de Deus. Mas agora vai ter uma consequência. Essa unção vai começar a fazer o que no nosso coração? Presta atenção. Quantos de vocês já viu que vem 300 pessoas aqui, um monte de pessoas já passou por aqui e recebeu a um? Mas por que a pessoa foi embora e não conseguiu permanecer? Porque ela não se deixou se santificar. Ela não deixou que Deus purificasse ela. Ela não deixou que o Espírito Santo trabalhasse aqui dentro dela. Está entendendo? Ela simplesmente recebeu um mover físico, mas não se abriu para receber o mover interior. Vocês aqui hoje vão receber essa unção vai trabalhar dentro de você. Essa unção vai purificar você. Essa unção vai, pegar aquelas coisas que você não consegue abandonar. Ela vai lavar você. O rio de Deus vai lavar você. O rio de Deus vai santificar você. Vocês estão compreendendo? É muito simples. Abre 2 Coríntios. Filho, eu gostaria que vocês colocassem esse versículo aqui para mim. Dá um toque nele. 2 Coríntios capítulo 1. Por favor, Igor, por favor. Tem como, Johnny? 2 Coríntios capítulo 1. Verso 21. Coloca na King James aqui para mim. A gente vai ler aqui, igreja, na nossa, mas presta atenção o que é unção. Você vai entender que você é ungido de Deus e o para que você está recebendo essa unção. Amém? Todos achou, amém? Quer ler pra gente? Isso, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 21. Todos achou, amém? Olha o que está escrito. Vamos ler na nossa aqui primeiro, depois a gente lê naquela ali. Olha o que está escrito aí. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos... É quem? É quem? Deus. Olha o que está escrito nessa daqui. Presta atenção, todos vocês aqui, igreja. Presta atenção. O que essa unção vai fazer com você? O que essa unção vai fazer com o seu coração? Queria que vocês lessem. O que está escrito? Ora, é Deus quem faz com que... Para aí. Faz com que quem? Nós. Eu. Todos vocês que estão aqui. Faz com que? Nós. E vós. Permanecemos firmes em... Ele nos... Você é o que de Deus? Ungido de Deus. Mas essa unção dentro de você vai fazer o que com você? Quem tem dificuldade de ficar firme com Cristo? Essa unção vai fazer o que com você? Com que você permaneça firme em Cristo. Como vai fazer isso? Lavando você, santificando você, purificando você. Sabe qual que é o maior problema? Sabe por que as pessoas não conseguem dar resultado com Deus? Porque elas não deixam Deus lavar elas. Elas não deixam Deus santificar elas. Presta atenção. Igreja, Deus, Ele dá resultado físico para qualquer pessoa. Presta atenção, até ímpio tem resultado financeiro, físico aí fora, sim ou não? Mas agora, ele tem a santificação que o cristão tem? Eles têm? Eles não têm o fruto do Espírito. A pessoa tem algo físico, mas ela não tem o fruto do Espírito nela. E eu e você que é cristão, a gente precisa compreender isso. Que essa unção vai te fazer semelhante a Jesus. Vai fazer com que você fique parecido com Cristo, semelhante a Cristo.
Firme na igreja? Firme em quem? Em Cristo. Então ele te ungiu, e ele já sabia que você não ia ter capacidade de permanecer em Cristo. Mas essa unção te ajuda a permanecer em Cristo. Essa unção te dá força, te capacita. Fala assim, unção é o mesmo que capacidade. Vocês estão compreendendo? É simples. Então você recebe no começo, quando eu viajava com o apóstolo, a primeira viagem que eu fiz foi com o pastor Igor. A gente foi no Homem de Deus e recebeu uma unção. Eu falei, a gente vai voltar cuspindo fogo. Falei, a gente vai voltar, cai fogo do céu, e o céu ia obedecer. Nós voltou de lá, o que Deus começou a fazer com a gente? Lavar. Ainda mais. Santificar ainda mais. Purificar ainda mais. Você está entendendo? Então o que essa unção vai fazer com você? Vai te purificar. Eu sei que o poder de Deus toca vocês. Mas já percebeu, muitas das vezes o poder te toca, mas ainda algo fica te futucando aqui dentro. Sim ou não? Sim ou não? Você está entendendo? Aí que ele quer te lavar, é aqui. E aqui depois acontece. Você está entendendo? Então Deus quer nos lavar de dentro para fora. Esse é o maior resultado. Fruto não, é impossível você dar fruto sem você ser lavado por Deus. É impossível. Jesus disse isso. Abre João 15. João capítulo 15. Obrigado, Espírito Santo. Quem quer dar fruto aqui, igreja? Quer essa fé, Jesus? Aumenta a fé, Jesus, da gente. Quem quer dar fruto aqui, igreja? Estou falando de verdade, fruto verdadeiro. Quem quer dar fruto aqui? Se tivesse 50 milhões de pessoas aqui, quem quer dar fruto? As pessoas, glória a Deus. Para dar fruto tem o processo. E qual que é o processo com Cristo? Você vai ver que é simples. João 15, todos achou? Olha o que está escrito. Verso 2. Toda vara que não atira e limpa toda aquela que dá. Olha o propósito, para que dê mais fruto. Vocês não acham, não. Vamos ler, igreja, verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, e limpa toda aquela que dá, para que dê mais fruto. Mais. Você viu que é simples? Então uma pessoa que está dando fruto, o que Jesus vai fazer com essa pessoa? O apóstolo está dando fruto? Vem cá, eu vou te levar ali para o retiro. Mas eu vou fazer o que com você lá nesse retiro? Eu vou te limpar mais. Eu vou te lavar mais. O Igor está dando fruto? Vem cá. O que eu vou fazer com você? Eu vou te lavar ainda mais. Para que você dê mais frutos. Então você viu que o fruto é só uma consequência do quê? Limpeza interior. Então vocês entenderam? O que eu e você precisa se submeter? Não é força sua. Pastor, mas eu quero ser limpo, mas eu não consigo. Não é força sua. É o Espírito Santo que faz isso. É a unção. A unção faz isso comigo e com você. Você está compreendendo? A unção. Meu Deus. Igreja, Deus vai lavar a gente ainda mais. De verdade. Deus vai lavar você ainda mais. Deus vai pegar você e vai purificar você ainda mais. Permita que Ele faça isso com você. Permita. Você está entendendo? Que tem um propósito, tem uma finalidade. É que você dê mais fruto ainda mais fruto. Vocês estão compreendendo? Então essa unção faz o que comigo e com você? Nos lava aqui dentro. Não para a glória dele, mas quando o apóstolo voltou desse retiro, Jesus amado, igreja.
Eu já vi o apóstolo cheio do Espírito Santo. Cheio de... Ele chegar perto, a pessoa já cair no chão. Mas, eu não... eu vou falar bem simples para vocês entenderem. Só no meu casamento eu tinha visto ele daquele jeito que eu vi. Por quê? Foi cheio ainda mais aqui dentro. Quanto mais ele limpa aqui, mais você é cheio. Mais você é mergulhado dele. Vocês estão compreendendo? Então qual que é a intenção do meio do seu coração? A receber a unção aqui. Você precisa entender que ele vai começar a mexer em você. Se abra para isso. Igreja, tem um monte de pessoa que já veio aqui receber o toque do poder de Deus, mas não se abriu para isso. Não quis ser purificado. Não quis ser lavado. Você está entendendo? E o caminho para dar fruto com Deus não tem meio termo. É esse caminho. É você se limpar e se lavar. Os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. E eles receberam o Espírito Santo. Eles foram pregar, curar pessoas? Não. Só em Atos 2. Mas lá atrás, quando Pedro recebeu o Espírito Santo, ele falou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu semelhante? Teve 2 discípulos que chegaram para Cristo e falaram assim: Senhor, vamos orar para cair fogo do céu. Você está entendendo? Se Deus te encher de poder e Ele não lavar você, como que você vai ficar? Você não vai conseguir ajudar ninguém, você vai matar o ser humano. Discípulo. Você está entendendo? Se eu não me engano era o quê? Tiago e João. Chegou para Jesus. É a mesma coisa de chegar o pastor Rubinho e o pastor Douglas e chega no apóstolo: vamos orar para matar todo mundo aqui, cair fogo do céu. Sabe por quê? Porque eles não querem receber a palavra de Deus. Aí o apóstolo repreende eles e fala: mas de que espírito vocês sois? A unção não é para isso, igreja. Presta atenção, isso daqui eu vou falar. Já vou entregar, mas presta atenção nisso daqui. A unção não é para você matar ninguém. Deus não vai matar ninguém. Tem cabimento? Deus deu Jesus para quê? Para quê? Para salvar. Para salvar. Aí como que vai alguém matar o outro? Que se é no que ele está falando, não, eu dei para salvar aquele. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu sei que tem momento que chega a soberania de Deus, que é decisão de Deus. Quem lembra de Ananias e Zafira? Quem lembra? Que mentiu para o Espírito Santo e ali eles morreram. Mas ali era a soberania de Deus. Lembrando que o apóstolo falou. Você está entendendo? Mas a unção é para salvar as pessoas. A graça que Deus nos dá é para salvar as pessoas. Esse amor constrange tanto eu e você. Meu Deus, ontem a gente estava em um assunto. O amor constrange tanto você que você não julga nem a pessoa que fez a pior coisa do mundo. Você não julga. Estevão sendo apedrejado, ele falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Vocês estão compreendendo? Vamos ler, abre lá. Oh, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Abre em Lucas. Abre em Mateus, rapidinho, Mateus capítulo 5. Isso, Mateus capítulo 5, verso 8. Obrigado, Jesus. Fala assim: a unção que faz eu dar fruto. Mateus 5,8, o que está escrito? Bem-aventurado os, porque eles verão a Deus. Então, se Deus está falando bem-aventurados os limpos de coração, o que Ele quer que eu e você tenha? Um coração? Você viu? Que é simples. Bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles vê a Jesus. Eles vê a Jesus. Meu Deus, glórias a Jesus. Eles vê a Jesus. Está entendendo? Então eu e você, a gente foi contaminado por esse mundo, sim ou não? A gente vem para Cristo. Ele nos salva pelo sangue. Ele nos dá a salvação. Mas agora tem um processo de santificação.
do nosso interior. Está entendendo? E eu e você não tem capacidade. Mas você viu quem faz a gente ficar firme em Cristo? Aquele que nos ungiu, que é Deus. Então o Espírito Santo vai fazer isso com você. O Espírito Santo vai pegar você. Você muitas das vezes fala, meu Deus, mas eu não consigo ler a Bíblia. O Espírito Santo faz você ler a Bíblia. Porque Ele quer que você permaneça firme em Cristo Jesus. Coisas que você não consegue, o Espírito Santo te puxa e faz você fazer. Porque Ele quer que você permaneça firme em Cristo. Em Cristo Jesus. Agora abre lá em Lucas. Lucas 9. É que o apóstolo fala, mas não sou, eu não quero. Eu estou indo bem com delicadeza para não tentar distorcer o que é falar. Porque é o mesmo Espírito, é a mesma coisa. O que ele fala é que eu só estou aqui para testificar. Mas só quero que vocês entendam. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Só quero que vocês entendam que a unção de Deus, ela vai fazer você amar o próximo. Vocês estão compreendendo que é muito simples. Antes de Ele manifestar qualquer poder aqui, presta atenção. Quem já assistiu aquele filme Todo Poderoso? Quem já assistiu? Que ele deseja ficar com o poder de Deus. Quem já assistiu? Pensa você cheio do poder de Deus, mas com o seu coração carnal. O que você vai fazer? Você vai querer só curar o seu filho. Aí vai chegar alguém, ora pela... Não, vou orar pela minha casa. Você vai ter aquele senso egoísta. Você vai querer fazer só para você. Já assistiu aquele filme Todo Poderoso? Aquele homem passou um dia com o poder de Deus. Você viu o que ele fez? Só coisa para si. Para si. Para si. Ele não conseguiu fazer nada de bom. Nada. E aí que está o problema. Eu sei que vocês têm muito desejo aqui. Quem quer provar do poder de Deus e viver em cima disso? Todos nós. Não tem como negar isso, isso é uma realidade. Mas agora entende, se você não entender a finalidade e o propósito disso, você vai se perder. Vocês querem ser igual aqueles homens? Jesus, eu curei no seu nome. Eu fiz no seu nome. Eu expulsei no seu nome. Jesus aceitou o que eles fizeram? Mas eles não curou. Então olha o perigo. Eu posso estar aqui, sendo usado por Deus, Deus curar através de mim, e Deus no alto céus está assim para mim. Eu estou te reprovando. Eu não estou aceitando o que você está fazendo. Vocês estão compreendendo? Eu também pensei que era assim, igreja. Quando eu fui nesses homens de Deus em primeiro lugar, eu falei, meu Deus, agora nós vamos orar. Eu sei que alguns aqui pensam assim. Não é? Não, Deus vai levar você para as nações, Deus vai fazer coisas incríveis através disso. Ele vai, mas eu quero que você entenda o fundamento. Aqueles homens foram reprovados por Deus. Aí eu te pergunto, você quer viver isso? Você quer fazer coisas aqui? Eu oro, a pessoa é curada, a pessoa que está do lado vê, fala, meu Deus, o Rafa é homem de Deus. Mas Deus está fazendo o que para mim? Não é isso que eu quero de você. Você está fazendo errado. Isso daí você está curando por causa do seu orgulho, da sua soberba. Você quer que as pessoas te vejam. É isso que vocês querem? Por isso que a unção faz o que em primeiro lugar? Trata aqui. Deus, olha como que Jesus é sábio. Ele deu poder para Pedro. Ou ele lapidou Pedro para depois dar unção e poder para ele? Lapidou. Aí eu te pergunto, Deus mudou ou é o mesmo? Ele é o mesmo, ele não quebra princípio. Primeiro nível da unção é quando a unção começa a tratar o nosso coração. Hoje vocês veem o apóstolo orando aqui, a cura acontece, sim ou não? As coisas acontecem, sim ou não? Estou falando mais dele porque ele está tomando conta da gente. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas você acha que Deus não lapidou ele no interior? Sabe quem se você está cheio do Espírito Santo mesmo? Aqui. Não é aqui. Vocês não sabem se eu estou cheio do Espírito Santo. Vocês não me conhecem. Vocês não sabem se eu estou cheio do Espírito Santo. Vocês podem ver o Espírito sobre mim aqui. Ele atuando através de mim. Mas se eu estou cheio dele de verdade, o que vai demonstrar é o meu caráter. A fidelidade que eu tenho a Deus.
Deus, Ele não exalta, presta atenção, igreja. Deus não exalta o que eu e você faz para Ele. Ele exalta quem somos para Ele. Você nunca vai ver na Bíblia, Igor, eu se alegro que você curou. O que Deus falou de Jó? Do caráter de Jó. Que aquele homem que recebeu a sentença de morte, o que ele cobrou de Deus? O seu carro? Deus, você viu que eu te servia. Eu era justo ao Senhor. Eu fazia coisas com fidelidade. Eu era honesto no que eu fazia. Então Deus vê o quê? Sempre quando Deus se expressava, Deus falou, Jesus, você é meu filho amado, você curou, você batizou. Esse é o meu filho amado, é quem ele é. Se você não curar, não tem problema, você é o meu filho amado. Vocês estão compreendendo? A balança espiritual está do jeito errado, igreja. A balança espiritual está sendo medida da forma errada. Vamos ler aqui. Lucas, acharam? Capítulo 9, verso 40. Não, 52. Lucas, capítulo 9, 52. Olha o que está escrito, igreja. Presta atenção. E mandou mensageiros diante da sua, e indo eles entraram numa de samaritanos, para lhe prepararem pousadas. Aqui é os discípulos de Jesus. Eles foram na aldeia samaritana para preparar o que para Jesus? Mas olha o que aconteceu. 53. Mas não o porque o seu aspecto era como de quem ia de Jerusalém. Samaritano não se dava com judeu, você já sabe disso, né? É a mesma coisa de um corintiano e um palmeirense hoje, um exemplo, bem básico para vocês compreenderem. Ou seja, eles eram não se davam. Você está entendendo? Pensa assim, vem um povo estrangeiro aqui para o Brasil. Quem já percebeu que alguns brasileiros falam assim, não, mas ele é boliviano. Eles até brincam comigo, falando que eu pareço um pouco. Espírito Santo, você está de brincadeira. Você está entendendo? Eu não pareço não, igreja. Estou brincando, igreja. Vamos voltar aqui. Vocês compreenderam? Só estou fazendo vocês entenderem. Você pensa assim, quando um brasileiro vê um boliviano, você fala o quê? Esse cara é de outro país. Não é bem-vindo aqui não. Não é bem-vindo aqui não. Então, os discípulos de Jesus foi para Samaria. E os samaritanos olharam os aspectos dele e viram o quê? Que eles eram o quê? Tá vendo? Vocês já compreenderam, de Jerusalém. Mas olha o que esses discípulos fizeram quando eles não foram bem recebidos. Olha a continuação. 54. E os discípulos, e o Igor, tá repreendido. Tô brincando. Mas os discípulos, Tiago e, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo e os consuma, como fez quem? Olha aqui agora. Você viu o que esses homens fizeram? Eles estavam com a mente lá em Elias. Você quer que você... Jesus, você quer que a gente faça igual fez Elias? O que Elias fez? O que Elias fez? Mandou fogo e matou todo mundo. Aí Jesus sabia dessa passagem, desse acontecimento, desse ocorrido. Aí os discípulos só lembraram, você quer que a gente faça igual Elias fez? Olha o coração. Olha o nosso coração aqui agora. Chega eu e o Igor, até o apóstolo. Ô apóstolo, sabe o que é? Levanta a mão alguém de vocês aí. Só um, levanta a mão. Só uma pessoa. A Cris. O Espírito Santo quer falar com você. Apóstolo, a Cris não está recebendo a palavra. Você quer que a gente ore e caia fogo do céu e consuma ela? O que Jesus falou para esses homens? A gente vai ler. Mas só quero que vocês entendam. Você está entendendo? Se você ter poder de Deus e não ter o coração você vai fazer a coisa errada. Por isso que Davi, jovenzinho, 17 anos, a Bíblia chama esse menininho de segundo o coração de Deus. Coração. Por isso que Deus podia confiar tudo sobre ele, porque ele tinha o coração.
Ele era semelhante a Deus. Semelhante. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Deus vai dar autoridade para a gente, igreja. Mas presta atenção. Ele vai liberar autoridade se a gente ter o coração igual ao dele. Olha, vamos continuar. Olha o que esses homens falaram. Como Elias também fez, 55. Voltando-se, porém, repreendeu a igreja. E disse: vós não sabeis de que espírito? 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para fazer o quê? O que esses homens estavam de olho? Somente no somente nas coisas físicas que aconteciam. Aí Jesus falou: meu Jesus amado. Eu imagino Jesus falando: meu Deus, mas eu vim para salvar as pessoas. Eles querem mandar fogo para matar a pessoa. Vocês estão compreendendo? Vocês compreenderam? Fala assim: a unção. Eu preciso me abrir para ela trabalhar no meu coração. Vocês querem ser semelhante a Deus, igreja? A Jesus de verdade? De verdade mesmo. Para que a gente se reúne aqui? Para a gente se tornar semelhante a Ele. Um dos propósitos, tem muitos. Eu sei que Deus cura, mas um dos é você ser semelhante a Jesus. É você se parecer com Jesus. Vocês estão compreendendo? Então, presta atenção. A unção que vocês vão receber hoje aqui, ela vai te trazer resultado físico. Ela vai te trazer resultado na sua vida financeira. Vai. Ela vai te trazer resultado que você nem espera, vai acontecer, vai. Mas entenda, igreja. Entenda o que eu estou ministrando aqui hoje pelo Espírito. O que o Espírito Santo quer de você? Que você somente se abra para Ele te purificar aqui dentro. Para você ter o coração igual do seu Pai. Para você ter o coração igual de Deus. Amém? Abre em 2 Timóteo. Vocês me dão mais um tempinho, igreja? A gente já vai fazer o ato. 2 Timóteo capítulo 2. Ó, igreja, esse versículo que a gente vai ler, você vai ver que não é por obrigação. 2 Timóteo capítulo 2. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Todos achou, amém? Aqui, verso 20. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20. Olha o que está escrito. Ora, todos achou, amém? Ó, ora, numa grande casa, não somente há vasos vasos aqui é pessoas, amém? Coração, amém? Senão a gente lê vaso, mas o que é isso, vaso? Pessoas, coração. Ó, vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de uns para honras, outros porém para Para aí, agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu e você, todos nós aqui somos vasos, sim ou não? Mas qual que você quer ser? Qual que vocês querem ser? Ouro você só usa quando vai ser uma coisa bem importante e preciosa, sim ou não? O de barro você vai usando ali. É igual o talher na sua casa, as mulheres aí, quem sabe? Você vai usando uns ali cotidiano, mas quando chega uma visita importante, você não põe uma coisa melhor? Tá entendendo? Agora, todos nós aqui somos vasos. A questão é, se você não deixar, a gente vai ler aqui, se você não deixar ele te lavar, você vai continuar sendo um vaso de barro. Mas qual é o seu desejo? De ouro. Sim ou não? Qual é o seu desejo? De ouro. Mas se você não deixar a unção te lavar, você vai continuar sendo de barro. Olha o versículo 21. De sorte que se tá obrigando? Ó, de sorte que se purificar destas, será vaso para santificado e idôneo para uso doce e preparado para toda boa
Dá um glória a Deus, igreja. Eu quero... mas olha esse versículo. Tá deixando bem rasgado para mim e para você. Em uma grande casa há diversos tipos de vaso. Eu não vou nem profetizar. Aqui eu não vejo vaso de barro, eu só vejo vaso de ouro aqui. Só vaso de ouro, só vaso de ouro aqui tem. Tá entendendo? Numa grande casa há diversos tipos de vasos. Mas a escolha é minha e sua. Então você entendeu a importância de você vir aqui na igreja, sentar aqui e começar a ouvir a palavra? Não somente esperando algo físico, mas esperando o quê? A palavra te limpe, que a palavra te poude de dentro para fora. Porque nesse momento você está se tornando vaso do quê? De ouro. E a unção vem para mim, para você, para nos tornar vaso do quê? De ouro, igreja. De ouro. Então você viu que é simples, simples, simples dar fruto. É muito, muito simples. Antes de Deus dar poder para você, Ele purifica você. Você está entendendo? Se Deus está trazendo essa palavra é porque Ele quer derramar ainda mais poder sobre a gente. Essa igreja aqui vai crescer ainda mais. Está entendendo? Por causa que a gente vai se deixar ser lavado pelo Espírito Santo. A gente vai deixar Ele nos purificar de dentro para fora. Está entendendo? Característica da unção. Quem aqui caiu no chão e ficou sentindo paz? Quem já aconteceu isso? Que você cai no chão e você fica com aquela paz. Sabe o que essa paz está fazendo com o seu coração nesse momento? Nos lavando. Por isso que tem hora que a gente cai aqui. Eu vou falar de mim, né? Tem hora que eu caio aqui e não dá nem vontade de levantar mais. No mínimo umas 3 horas, 4 horas, no mínimo. Você fica só ali. Só desfrutando dessa presença. Tá entendendo? Só agradecendo. Vocês estão compreendendo? Então antes de acontecer algo aqui, igreja, se abra para isso. Aqui já é um conselho, se abra para isso. Se abra para que Deus trabalhe no seu caráter, no seu coração. Fala assim, como eu conservo a unção que eu recebo. Como faz isso? Você zelando pelo seu caráter. Simples. Só isso. Por que a unção se retira? Vem a unção no coração da pessoa. Aí a pessoa não deixa. Fala assim, conservando a unção. Abre Mateus e eu vou encerrar. Só esse versículo. E a gente encerra. Mateus capítulo 9. A gente vai correndo aqui para lutar contra o tempo. Amém? Mateus capítulo 9. Todos achou, igreja? Mateus capítulo 9, verso 17. Se eu fosse vocês, eu praticava isso daqui. Presta atenção. Olha aqui. O que o jejum faz com a gente? Sensível. Glória a Deus, Jean. O que mais? O que mais? Limpa. O que mais? Tudo isso. Mas você vai ver que o jejum te ajuda a conservar o que você recebe. Você vai ver. Jesus falou assim, eu não posso colocar vinho novo em odre velho. Por que ele não pode fazer isso? Porque se ele colocar, a coisa vai ser ainda mais pior. Mas agora, ele pode colocar vinho novo. Meu Deus. Ele pode colocar vinho novo em coisas novas. Por quê? Porque ambos se conservarão. Tá entendendo? Pratique. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 9, verso 17. Nem se deita vinho. O que é esse vinho novo? Fala assim, coisas do alto, coisas celestiais. Então, ou seja, as coisas celestiais, as coisas eternas, não se pode vir em odres velhos. Ou seja, a antiga natureza. Não tem como uma pessoa carnal receber vinho novo e conservar aquilo. Que ele vai ficar meio, que é isso? Não tem como.
Mas Jesus falou, agora quando tem uma nova natureza, uma pessoa que nasceu do Espírito, uma pessoa que nasceu de novo, aí eu derramo vinho novo sobre ela. Porque eu vou conservar, você vai conservar. A unção que Deus vai te dar hoje aqui vai conservar o seu coração, vai esconder e vai guardar vocês. Olha o que está escrito. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Ou seja, não recebe coisas do alto, com a velha natureza. Aliás, rompe-se os odres e entorta-se o vinho. E os odres se faz o quê? Se estraga. Mas deita-se vinho. Fala assim, vinho novo. É o que eu estou recebendo. Hoje. Agora. Fala assim, Jesus está me dando vinho novo. Fala assim, coisas eternas. Fala assim, coisas do alto. Fala assim, coisas celestes. Fala assim, alegria que não é momentânea e passageira. Mas se deita vinho novo em odres. Vocês já nasceram do Espírito. Não se deita vinho novo em odres velhos, mas se deita vinho novo em odres. Olha o finalzinho, igreja. E assim ambos. Então Deus vai dar algo novo para o Jean. Ele com a antiga natureza, ele não tinha capacidade de conservar, de guardar, de manter. Mas hoje, quando vir vinho novo sobre ele, ele vai fazer o quê? Conservar aquilo. Ele vai esconder aquilo, ele vai guardar aquilo. Está compreendendo? Então, para você zelar, o apóstolo bate muito, né? Nisso daqui. Bate, que eu digo, carimba na nossa mente, para a gente entender que isso é algo importante. Para a gente conservar. Conserve o que você está recebendo aqui. Conserve. Mas como você faz isso? Zelando pelo seu caráter. E o jejum te ajuda a fazer isso. Quem quando está jejuando aqui, você fica mais sensível. O caos está caindo aqui fora, mas você fica bem leve aqui dentro. Está entendendo? Você consegue conservar. Nada rouba o que o Espírito te deu. Vocês estão compreendendo? Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Obrigado, Espírito Santo. Feche teus olhos nesse momento. Feche seus olhos.